Estou aqui no Teatro Poeira, ao lado de um camarada que surpreende. Quer dizer, eu não vou nem dizer surpreende, porque o talento dele já é conhecido por muita gente nesse Brasil. Mas ele está com um espetáculo em cartaz desde o começo do ano, que se chama Tom na Fazenda, que ele mesmo traduziu o texto, ele foi atrás, produziu o espetáculo, que aliás não tem patrocínio, e está encerrando a temporada aqui no Teatro Poeira, termina agora, nesse domingo, e ano que vem tem mais aqui no Rio de Janeiro. Mas enfim, ele vai falar melhor do que eu, que é o Armando Babaioff. Pô, feliz demais de estar aqui com você. E eu tava falando para ele que é complicado. Eu assisti o espetáculo aqui e a gente fica tão impactado. Ele não sabe o que a gente sente, mas enfim, ele vai falar pelo menos o que ele sente fazendo, né? Eu queria que você falasse um pouco, Armando. Cara, é engraçado. Essa peça, ela é um jogo tão grande que um espetáculo é completamente diferente do outro. Nunca é igual. Primeiro porque a gente faz o espetáculo aqui nesse cenário com essa lama, que é uma lama muito instável. Então, escorregar é algo que acontece, é inevitável e a gente às vezes faz uma coreografia que às vezes fica comprometida, não comprometida no bom sentido, por conta dessa instabilidade desse piso. Então, já começa por aí. A gente não pisa num palco normal. Isso aqui ele tem uma vida própria. De acordo com esses baldes de lama que vão entrando na peça, muita coisa vai acontecendo. A gente, inclusive, vai se vestindo desse cenário. Uhum. Então, e a peça é basicamente um jogo. É uma coisa que a gente fica muito conectado o tempo inteiro antes de fazer o espetáculo para relembrar isso. Estamos juntos, vamos fazer juntos, é melhor fazer com o outro do que sozinho. Então, é jogo. Essa peça é jogo, é escuta o tempo inteiro. Então, acho que esse é o grande barato de fazer essa peça. Uhum. O que te deu o primeiro clique, assim? Porque já teve uma montagem, correto? Filme. Pois é, foi em filme, né? Verdade, não no palco. Não no palco. Esse autor é inédito no Brasil, ele nunca tinha sido montado, nada dele. Sim. Eu conheci esse filme porque um amigo, esse moço que está ali, ajudando na contra-regragem, o Egídio, ele viu um filme do Xavier Dolan e a gente estava saindo de um filme há 4 anos atrás e estava falando de cinema e tal. Ele perguntou se por acaso viu um filme do Xavier Dolan chamado Tom na Fazenda. Xavier Dolan é um jovem diretor canadense de Montreal. Eu falei que não, e aí ele me falou, eu vi no final que era baseado numa peça de teatro, o filme. Aí eu não pensei 2 vezes, pedi para ele não me contar mais nada da história, mas eu fiquei com aquilo na minha cabeça, falei assim, eu vou encontrar esse texto. Achei em casa, na internet, em inglês, li numa tacada só. Sem ver o filme? Sem ver o filme. E enquanto eu lia, eu já escalava o elenco, me vinha na cabeça, cara, esse aqui é Kelsey, é o Gustavo Vaz, nossa, é a Camila, meus amigos. Caramba, tem um elenco aqui, já é isso, é perfeito. E isso tem 4 anos. Caramba. Isso tem 4 anos. Eu li essa peça deitado na minha cama e no dia seguinte eu comecei a produzir. E aí essa coisa de produção no Brasil, que demora. Não dá. E aí eu comecei a traduzir. E aí eu falei, meu Deus, eu estou traduzindo isso, daqui a pouco eu vou descobrir que alguém comprou os direitos. Vou escrever para o autor. Aí eu escrevo para o autor, encontro o e-mail dele na internet, ele me responde, eu começo, não estou acreditando nisso. Eu dou o ponto final e eu estou com os direitos autorais. E hoje, você já viu o filme? Eu vi o filme depois que eu traduzi. É. Principalmente para não ficar influenciado por conta das palavras ou por conta da... Mas eu assisti o filme 1 ano depois de ter traduzido. Eu não fiquei muito curioso, não. Uhum. Foi esse meu processo, assim. E aí a gente entrou nessa batalha de produção. Não dá nem pra gente questionar se é parecido ou não, porque cinema é uma linguagem totalmente diferente. A peça é muito cinematográfica. Ela tem uns cortes muito secos, muito precisos, que é uma característica muito do Rodrigo, do trabalho dele. Uhum. E ele pediu não, ele dirigiu essa peça e a primeira coisa que ele falou, eu não quero cenário. Não existe cenário, a gente não tinha nenhum suporte. O único suporte que a gente tem nessa peça é o outro, Sim. É o ator. E é aquilo que eu estava te falando agora há pouco, o jogo. A gente não tem uma cadeira para se apoiar. É verdade. Mas de qualquer maneira vocês criaram uma ambientação que é, vamos dizer assim, rústica, né? De fazenda mesmo, né? E faz com o próprio piso, como você falou, a coisa da lama faz com que a gente entre nesse universo, né? E essa lama, muito naturalmente. E essa lama que a gente não vê, né? A gente não contracena com essa lama. Em nenhum momento eu me limpo porque eu estou sujo, ou algum personagem se limpa porque está sujo. É uma lama que não existe. A gente não contracena com ela. Essa lama é mais uma camada de leitura que o Rodrigo coloca nessa peça. É a lama que a gente está chafurdando na vida,
A gente está completamente sujo, imbuído, sujo dessa lama. No nosso dia a dia a gente não se deu conta. Agora você me deixou curioso com uma coisa. Eu acho que quem, de repente, não sei, quem vier assistir o espetáculo vai ficar com essa questão também. Por isso que eu vou te perguntar. As marcações, né? Tem muitas cenas de ação e essas marcações, elas são específicas? Porque você falou da coisa, por exemplo, você arrasta e tem a coisa da lama, vamos dizer assim, tem água e tal. E eu fico imaginando que, de repente, tenham outros desdobramentos, de acordo com o espetáculo, ou com o dia, enfim, ou com a lama. É isso ou eu estou errado? A cena que eu faço ali daquela coreografia, ela no início, a gente tem uma partitura dela, a gente sabe como a gente pode executá-la, mas nem sempre a gente consegue, porque é impossível. Tem dias que eu caio no chão muito, 3, 4 vezes, e mesmo assim a gente faz a cena ela acontece. Principalmente por conta do jogo de escuta, dessa coisa desse contato improviso que a gente acaba fazendo. Vamos dizer assim, o que passa a ser fundamental é o começo e o final, vamos dizer assim. Isso. Né? Isso. Que é para você dar sequência, né? Isso. Muito interessante. Muda muito. Cada apresentação, essa cena é completamente diferente. Completamente diferente. Ô, Armando, eu queria que você falasse assim, pelo menos um pouco, da intenção desse espetáculo, né? Que é a frase que eu li, que eu acho muito interessante, né? Que é aquela coisa que fala assim de uma relação que é oculta, né? Que a família não tem conhecimento, né? E aí, de repente, por conta da ausência do rapaz, tudo vem à tona, aquele jogo de situações, enfim. E é muito real isso, né? Só que, na realidade, é a história que parte de uma mentira, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, que eu achei muito interessante, que diz assim, né? O homossexual, ele, antes de aprender a amar, ele aprende a mentir, né? De repente, eu acho que até, primeiramente, mente para ele mesmo, né? Porque... Mente para a sociedade, mente para a família. Essa peça, essa frase que você disse agora é uma frase lapidar do próprio autor. O autor escreveu essa frase no prefácio do espetáculo. E a gente sempre teve essa preocupação de que a peça não fosse uma peça de nicho, ela não fosse uma peça gay. Não porque isso fosse algum problema, mas porque, na verdade, a gente percebeu ao longo dos ensaios que essa peça ela fala de coisas além disso. Sim, com ela certeza. Passa pela sexualidade para falar de coisas que são muito pertinentes a nós. A verdade, a mentira, a coragem, a covardia da gente assumir quem a gente realmente é. Então você não precisa ser gay para se identificar com o personagem. Sim. Você não precisa se identificar com nada do que acontece no espetáculo. Mas pelo fato de você ser um ser humano e vivenciar aquelas histórias, principalmente familiares, esses relacionamentos, essa dificuldade que a gente tem em dizer o que a gente pensa, você se identifica com aquilo. É verdade. Isso acaba sendo uma coisa, o que tem de mais potente no texto, nessa escrita do autor. Isso é o que me motivou e me mobilizou muito a produzir esse espetáculo. Nossa, bom demais. Você não se mete nunca em nada fácil, né? Diga-se tipo assim, você já veio de um espetáculo também que era danadinho, né? A gente produziu Na Solidão dos Campos de Algodão, eu e Gustavo, e que foi muito difícil de produzir. Um espetáculo que a gente fazia em cima de 5 gangorras com 10 metros de comprimento nos Correios, dentro de 22 containers. Caraca. Isso era uma maluquice. Mas era aquela coisa, a gente não sabendo da dificuldade, foi lá e fez. E agora com um gostinho especial, porque é indicado a vários prêmios. Mas prêmio mesmo está em cartaz sem patrocínio. Né? A pergunta que eu me faço é que peça do primeiro semestre está ainda em cartaz no segundo. É verdade. Isso é raro. Isso é raro. E o que a gente está fazendo, a equipe inteira, é se unir realmente para que a gente consiga levar essa peça por mais tempo. Isso porque a gente só fez Rio de Janeiro até agora. A gente, na verdade, quer seguir com o espetáculo. O autor assistiu a peça, ele veio ao Brasil. Ele veio para a estreia do espetáculo no Oi Futuro. Ele ficou tão encantado com o que ele viu que ele vai levar a gente para Montreal no que vem. Mais um prêmio, tá vendo? Isso é um prêmio, Isso é um né? prêmio. Isso é um prêmio. Bacana Você ouviu do demais. próprio autor que as pessoas em Montreal precisam ver como essa peça deveria ter sido montada. Nossa, fora de série. Bom, eu acho que, para encerrar, não vou mais ocupar o tempo dele. Tá cansado demais, imagina, gente. Quem vier assistir esse espetáculo, ou aqui no Poeirinha, que encerra domingo agora, ou no Teatro Dulcina, que vai entrar em temporada em janeiro agora de 2018, vai saber por que esse espetáculo está na boca do povo,
E, nossa senhora, tá enchendo tudo que é lugar por onde passa, porque é só talento no palco. Ele não vai falar que é um rapaz humilde, mas eu posso falar que foi o que eu vi aqui agora. Sério, te agradecer muito mesmo, Poxa, eu que carinho, agradeço. nossa, Obrigado. parabéns demais, demais, Obrigado. demais. Tô até sem palavras mesmo. Poxa, obrigado. Valeu? Mas só essa força, o que a gente sente da plateia, o que a gente recebe de retorno, as histórias que a gente ouve, isso não tem preço. Isso não tem preço. É verdade. A gente está vivendo uma coisa muito especial aqui. E a vontade da gente é de levar isso cada vez para mais longe. Ah, eu tenho fé em Deus. Daqui a 4 anos a gente volta a conversar. Eu joelho, ele vai estar. Valeu, Valeu, muito obrigado. Valeu, gente. Até a próxima.